Graças a Deus, é um privilégio, né? Podemos estarmos aqui mais uma vez, estando assim na presença do Senhor juntamente com você. E isso é motivo de gratidão no nosso coração, é motivo de muita alegria. Por isso nós abençoamos a sua vida, abençoamos o seu dia e você possa experimentar tanto, mas tanto dessa paz que excede a todo entendimento humano, essa paz que vai muito além da nossa capacitação humana de compreender e entender. E nós queremos declarar que hoje é o dia que o Senhor fez, eu tenho plena certeza que você vai experimentar tanto do favor e da graça do Senhor. Você acredita nisso? Você crê? Amém? Amém. Glória a Deus. É isso, pastor Rogerinho. Com certeza. E eu quero desejar a você que essa paz que excede todo o entendimento, que é a paz que só Jesus pode dar e que o mundo não pode compreender, que ela venha realmente ser superabundante na sua vida. Porque se há alguém em paz, ele se transforma automaticamente num pacificador. Amém. E não é? E bem-aventurados os pacificadores. Então que você seja bem-aventurado e seja esse pacificador, deixando fluir de dentro de você a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pastor Guerra. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça, te dê uma unção neste dia. Derrama sobre você o poder dele. Que seja um dia de alegria na sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém. E para nós sempre é muito gratificante ter a sua participação, né, a sua interação aqui no programa, enviando as suas mensagens, né, digitadas, tanto perguntas quanto pedidos de oração. Para nós é motivo assim de muita alegria e desafio também, né? Tem algumas perguntas são bem desafiadoras, mas na dependência do Senhor nós queremos assim, dentro também na disponibilidade do tempo que temos e possuímos, a gente poder responder para você. Então o nosso WhatsApp é o 98402-9756. Você envia então para que a gente possa participar juntos, ok? E aí, pastor Guerra? Olha, nós temos hoje aqui marcas de liderança, não é? E o nosso grande exemplo aqui é a pessoa do Senhor Jesus Amém. Cristo, né? Que nos deixou, assim, grandes marcas de liderança. Em Marcos 1, 34, 35, fala assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Não é? Então, os exemplos que o Senhor nos deixou. Jesus claramente foi um tipo diferente de líder, muito distinto dos escribas e fariseus de seus dias. Marcos, nesse primeiro capítulo de seu evangelho, revela as seguintes qualidades de Jesus. Não é? Antes da gente, né, colocar esse texto aqui, esse tópico para você aqui, nós vamos conversar com uma pessoa aqui que tem muita qualidade, que é o pastor Rogerinho. Nós estamos falando de qualidade. É desse jeito. Agora, ter muitas qualidades não é um privilégio só meu, é algo que Deus deu a cada um de nós. Amém. Não é? Glória Ninguém é todo perfeito, por isso estamos caminhando na direção da perfeição. Não é? Somos aperfeiçoados e edificados em Cristo, mas ninguém é de todo mal, até porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Amém. Então, cada um de nós tem algumas qualidades e tem algumas coisas que a gente precisa deixar para trás, né, Guerra? Com certeza. Conseguir para o alto. E nem olhar para trás. Pois é, e nem olhar para trás, para não correr o risco de ir lá e buscar. Tomar de novo. É tipo de coisa que não dá para resgatar, não, né? Já é difícil deixar. Quando deixa, ainda vai querer buscar, pelo amor de Deus. Como diz o Guerra, me ajuda aí. Me ajuda eu. Mas é muito interessante o como Marcos, ele apresenta Jesus e logo no primeiro capítulo do livro
do seu livro. É muito interessante quando a gente faz até mesmo um paralelo entre o princípio dos 4 evangelhos que nós temos, né? Então, João, ele faz um deslumbre extremamente importante e até mesmo sobrenatural da pessoa de Jesus. Com Ele certeza. define Jesus de uma maneira como nenhum outro, não se detém na origem natural de Jesus, mas sim na origem espiritual de Jesus. E isso é muito interessante quando a gente vê isso no Evangelho de João. Com certeza. Né? Então ele o tempo inteiro está trazendo essa referência da origem espiritual de Jesus, como Filho de Deus, como Verbo que se fez carne, né? Em compensação, Mateus, ele se detém a essa questão da origem, principalmente dessa origem judaica de Jesus, até mesmo porque Mateus o evangelho que ele traz maiores respostas relacionadas à pessoa e ao ministério de Jesus em relação à Torá, as leis e os profetas. Sim, então nós temos essa preocupação, entre aspas, né? Mas esse cuidado de Mateus em fazer essa ligação de Jesus como judeu, de origem de Davi, daquele que era a promessa de Deus. Nós temos aí Lucas, que ele se detém com todos esses detalhes, tudo junto. Porque ele, como ele mesmo fala, procurou e pesquisou colocar todos os acontecimentos que dizem respeito ao nascimento e à própria vida de Jesus. Então, a introdução dos quatro evangelhos, a de Lucas é a que mais se estende, né? Com certeza. Então, capítulo 1, 2, 3 e vai se estendendo. Verdade. Agora, Marcos não, ele já é muito objetivo, porque ele já começa a falar no capítulo 1 a respeito do ministério de Jesus. Então, ele já começa falando a obra de Jesus, o ministério de Jesus, as coisas que Jesus fez. E é muito interessante, Guerra, porque a gente até, esses programas anteriores, estávamos falando a respeito de legado, de instrução. E agora, o livro de Marcos, ele já traz isso, essas referências logo no primeiro capítulo. Então, ele não espera chegar lá no final para fazer com que a gente consiga entender qual seja esse legado de Jesus. Ele já começa o seu livro fazendo com que a gente tenha essa visão desse legado da pessoa de Jesus. Até porque, até porque Lucas enfatiza muito a obra, né? Ou seja, os milagres, as curas. Lucas. Ou seja, dos milagres de Jesus, das curas. Embora Marcos tenha, mas Lucas ele entra na especificidade dos milagres, né, da obra do Senhor Jesus, que é diferente de Marcos, né? E ele é mais profundo, né? Sim, até porque é um evangelho maior, ele pesquisou mais, não é? E ele tinha autoridade para falar a respeito de cura como os outros não tinham, médico, né? Então ele tinha um conhecimento que os outros não tinham, isso. Mas Marcos é interessante, Rogério, porque ele não se detém apenas na questão da cura, né? Como Lucas faz isso com mais firmeza, mais clareza, mas na questão dos milagres. Então, nós temos em Marcos o livro dos milagres. Na realidade, quase todos os milagres de Jesus está em Marcos, menos aqueles que só João descreve, né? Mas é muito interessante quando a gente vê essa visão de Marcos trazendo logo no princípio essas marcas da liderança de Jesus, essas marcas desse ministério tão específico que Jesus desenvolveu. Então, isso é interessante e nós vamos observar isso logo nesse primeiro capítulo. Nós já temos aqui uma série de mensagens, de participações. Diz assim: a paz do Senhor, pastores, eu me chamo Magno, moro em Corumbá, né, no Mato Grosso do Sul. Esse programa é uma bênção, tem me ajudado muito a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Peço a oração de vocês por mim, minha família e para o meu ministério, pois eu tenho uma academia de musculação e eu uso a minha academia para evangelizar os jovens que treinam aqui. E Deus tem transformado muitas pessoas. Olha que bênção! Graças a Deus, é uma excelente ferramenta, né?
usar aí a academia para apresentar o Senhor Jesus, né? Que o Senhor continue te capacitando, viu? Abençoando, né? Te sustentando. Nós vamos aqui orar no final do programa, viu, Magno? Bênção demais. Nós temos a participação da nossa amada irmã, né? Ela, a Célia de Currais Novos, enviando aqui pra gente, né? Abençoando o dia e também fazendo aqui os seus pedidos, né? Pela sua família, a questão da justiça, né? E desejo um dia abençoado, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Célia, né? Deus abençoe a sua vida e sempre a sua participação aqui no programa tem muito, assim, sabe, nos abençoado. Também temos aqui a participação da Júlia Brasil. Ela disse que assiste todo dia o programa e ela é muito abençoada e parabéns. Nós somos de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Jardim Valéria. Bom Jesus, perto de São Francisco de Itabapoana também, deve ser, né? Deve ser. Perto lá do Espírito Santo. Eu acho que porque eu não conheço. Mais no norte, Então, tem um pessoal, parente meu por aí. Então, um abraço para vocês, né? Pastor Mário, pastora Ana Ruth, então, Lília, Júnior, Cláudia, um grande abraço para vocês. Amém, glória a Deus aí. Pastor Rogerinho já passou por lá. Já. Bênção, viu? Glória a Deus. Com certeza. Bom dia, pastores. Tenho muitas perguntas, mas tenho buscado muito o batismo no Espírito Santo. Mas nada acontece. Como saber se o Espírito está em mim, já que sou templo? Quero muito orar em outras línguas e ter outros dons. Deus abençoe vocês. Eu sou a Vanusa do Carmo do Paranaíba. Também gostaria de saber por que não abre uma igreja aqui em Carmo do Paranaíba. É o tempo de Deus, né? Quem sabe, logo o Senhor vai abrir aí, não é? Então ela diz aqui, bom dia, meu nome é Beatriz. Ok, tá, já é. E tem outras perguntas, mas senão não vai dar tempo aqui, viu? Com relação aos dons do Espírito, Rogério, nós temos alguns programas que foram feitos especificamente com esse tema. Então, dê uma olhadinha, entra no site da Rede Super, dentro do programa De Tudo Um Pouco, no quadro Clínica da Alma, que você vai ter uma relação de programas e que estão relacionados com esse tema específico, que é os dons e até mesmo a presença do Espírito. Agora, uma coisa que eu quero só ressaltar para você, porque essa é uma dúvida muito decorrente, o dom de línguas é apenas um dos dons do Espírito. E ele não é a única evidência de que você realmente tem o Espírito Santo dentro de você ou foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele está em você, como você mesmo diz, porque você é templo e o momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Ele passa a habitar em você e é Ele que testifica em você que você é filho de Deus, porque Ele é o Espírito de adoção, né? Então, com relação a ser templo do Espírito e ter o Espírito em você, não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. A buscar outros dons, Paulo nos orienta, buscar com zelo os melhores dons. Agora, não crie nenhuma ansiedade, porque Ele dá a quem Ele quer e como Ele quer. De repente, Ele tem outros dons para você que não seja esse, o dom de línguas. E isso não quer dizer que você não tenha sido batizada pelo Espírito Santo, ok? Olha, nós temos aqui competência. O versículo 17, ele fala assim: disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então nós temos aqui, ele assumiu a responsabilidade de fazer de seus discípulos pescadores de homens. Ele deu uma garantia, né? Deu uma garantia. Vinde, né? Porque vocês vindo, eu vou fazer. Então, aí nós temos realmente, Guerra, um atestado de competência. Sim. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Então, e isso não vale apenas para um chamado, isso vale para qualquer palavra que o Senhor tenha liberado sobre a sua vida. Ele é competente para fazer e ele vai fazer. Aquilo que ele falou que vai fazer, ele vai fazer.
não é? A menos que seja condicional. E esta é uma condicional também. Né? Porque ele falou, eu farei de vocês pescadores de homens, mas o que é que vocês precisam fazer? Vinde após mim. Nós até falamos a respeito disso ontem, né? Com certeza. Vinde após mim, isto é, venha e siga-me. Então, isso é importante. E o Senhor vai realmente fazer. Nesse caso, ele estava falando que faria pescadores de homens, porque naquele momento a grande maioria deles eram pescadores e eles sabiam exatamente o que ele estava querendo dizer. Mas você também hoje está num contexto onde você não tem umas redes de pesca, mas você tem os braços estendidos, não é? E esses braços podem acolher. Então, como, né? O Senhor pode estar falando para você assim, vinde após mim e eu te farei abraçadores e acolhedores de homens. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.